Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, sempre no FM, à segunda-feira depois das 22 horas e também com imagem no site e redes sociais da Alto Minho FM. Esta edição que conta com a Maria do Céu e comigo, o Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio Alto Minho. Hoje, um tema novo para insertarmos nesta emissão. Vamos conquistar os nossos objetivos aprendendo a lutar por nós próprios. Olá, ouvintes. Nós esperamos que vocês estejam bem, independentemente do seu contexto, da sua causa, do seu objetivo e da sua meta. Não se esqueça que viver agora e fazer o melhor que puder, fazer as suas escolhas e optar por si é sempre uma boa escolha, porque o mundo gira e as pessoas giram e vivem e você continua a ter que lidar consigo mesmo. Por isso, acho que em certo momento da nossa vida nós devíamos pensar um bocadinho naquilo que vamos dizer hoje. Isto tem muito a ver com os programas que temos feito ultimamente sobre a falha de comunicação, lidar com pessoas difíceis, e nós apontamos os dedos a toda a gente e não reparamos que muitas vezes nós também não somos fáceis. Nós achamos que somos fantásticos e que somos os melhores e muitas vezes não somos, ou então somos os piores e não somos assim tão maus. E acho que é um momento em que nós realmente temos que fazer um silêncio de todo o nosso contexto, todo o ruído, para perceber realmente aquilo que somos e o que é que estamos aqui a fazer, e quais são as nossas falhas e o que é que são as nossas virtudes e os nossos pontos altos. Porque é muito importante. E às vezes, aos olhos dos outros, também somos pessoas difíceis. Também tem a ver com a imagem que passamos. Claro que sim, e por isso eu acho que quanto mais conscientes nós vivermos, quanto mais conscientes estivermos de nós próprios, melhor nós conseguimos lidar com todas as variáveis da vida. E não se esqueça que Martin Seligman escreveu ou defende, da psicologia positiva, defende que todos os seres humanos têm pontos altos da personalidade, os pontos fortes da personalidade, e que se nós conhecemos esses pontos fortes, nós conseguimos melhorar de forma exponencial a nossa vida, porque trazemos tudo o que é de bom para reduzir ou para conseguir reduzir o impacto dos pontos fracos e das nossas vulnerabilidades. Nós fizemos um programa há muito tempo, talvez no segundo ou no terceiro ano, sobre Martin Seligman e sobre os pontos fortes da personalidade e como é que isso pode melhorar a nossa vida. Eventualmente vamos repescar e vamos relembrar, porque nunca é demais repetir essas coisas, mesmo que vocês achem que não é assim tão importante. Não se esqueça, e isto tem muito a ver também com algumas críticas que nós temos às vezes relativamente ao programa, por exemplo, que nós fazemos programas muito voltados para nós. Não é verdade. Nós não fazemos programas aqui voltados para o egoísmo, para ser autocentrado, para ser egocêntrico, nem pouco mais ou menos. Eu, às vezes, tenho alguma dificuldade de lidar com... Pronto, e... Este tema do luto por nós próprios pode ser um pouco egoísta, não é? Pode ser entendido como isso. Sim, mas, queridos ouvintes, quando vocês fazem essas críticas, e é importante fazer, nós só temos que referir um ponto muito importante. Você vive centrado em quê? Na sua vida ou naquilo que quer que os outros gostem de si, ou que os outros o aceitem, ou que aprovem, ou tudo e mais alguma coisa. Nós fazemos tudo pelos outros. Ou centrado na vida dos outros. Concentramos na vida dos outros, centramos a nossa vida nos outros, e os outros vivem e nós continuamos centrados naquilo que foi ontem, anteontem, e entretanto não nos apercebemos que a dinâmica da vida dos outros já é diferente. E nós estamos assim sempre um bocado perdidos. Nós quando vivemos, e isto é muito importante, nós quando vivemos muito voltados para fora de nós nunca temos um centro, porque o centro, primeiro, não é nada natural, nem em termos da vida, em termos da humanidade, porque se vivemos num centro que não é o nosso, como é que podemos ser felizes, como é que podemos ser realizados, como é que podemos fazer alguma coisa em termos das nossas escolhas, porque não somos nós. Nós vivemos a vida a pensar nos outros e a pensar que os outros vão gostar mais de nós, assim, daquela forma, e isto não é verdade, nunca acontece. É assim como nós dizemos aqui que nós nunca mudamos ninguém, a não ser que a própria pessoa queira mudar também e tenha consciência que precisa mudar. Se não andamos aqui a fazer um trabalho inglório, isto é a mesma coisa que remar contra a maré. Nós podemos nadar um bocadinho, mas vamos nos cansar. É melhor fluir, deixar andar e deixar percorrer. Mas uma das considerações que eu ouço mais é que nós parece que somos muito focados
na pessoa e de uma forma egoísta, mas não é verdade. Nós, se nos concentrarmos na nossa consciência, no conhecimento de nós próprios, dos nossos pontos fortes e dos nossos pontos fracos, e de perceber que quando apontamos um dedo, temos tantos dedos apontados para nós, quando nós nos apercebemos que por muitas intenções, boas intenções que possamos ter num determinado momento, pode não correr tão bem, pode também, quando nós temos objetivos a cumprir e quando temos metas e quando temos sonhos, nós às vezes estamos tão focados nessas coisas que não nos apercebemos das variáveis que temos à nossa volta, que são importantes, que fazem parte da nossa vida e que muitas vezes nós não deixamos entrar, ou muitas vezes nós lutamos para que elas não entrem, e o que é que acontece? Ficamos mais impacientes, irritadiços e por aí fora. E esta coisa de, como falámos no último programa, de pessoas difíceis, é como dizia o Fernando muitas vezes, isto é contagioso. Ou seja, nós, quando estamos nesse contexto, não nos apercebemos que fazemos parte das pessoas difíceis, porque deixamos-nos envolver por tudo aquilo que muitas vezes não é nosso, mas que, de certa forma, se apodera de nós. E nós temos de ter esse cuidado, temos de ter essa atenção. É só atenção. E depois vocês vão dizer, como dizem muitas vezes, e como me dizem muitas vezes a mim, mas isso dá muito trabalho. Claro que dá, mas isto é uma escolha é a escolha fundamental entre viver bem ou viver mais ou menos ou mal. Entre ser um positivo alicerçado e fundamentado, de que ser um positivo porque é giro e porque agora toda a gente é positiva ou porque se acorda bem disposto. Não é uma opção que temos de fazer. Sim, mas é uma opção fundamentada. Nós somos positivos porque conhecemos isto e porque sabemos que a negatividade, para além de nos dar mal-estar, pode nos provocar doenças a longo prazo. Isso, meus queridos ouvintes, temos que pensar muito nisso. E para lutar por nós próprios, primeiro temos que querer fazer isso. Eu acho que uma das coisas importantes, quando de repente, queridos ouvintes, lutar por nós próprios significa você ser a personagem principal da sua história. Porque senão ninguém o fará. Porque não, ninguém o faz. E eu tenho falado muito na minha vida particular sobre ser o personagem principal da nossa própria história. Quando nós conseguimos calçar os nossos sapatos e os sapatos de qualquer outra pessoa, independentemente de quem seja, nós percebemos como somos personagens secundários da nossa história. E às vezes nem somos secundários, às vezes somos só figurantes. E eu conheço muito pouca gente, na verdade, que é a personagem principal da sua história. E quando nós percebemos que há alguém que é personagem principal da sua história, mesmo que seja contra nós, nós vamos respeitar. Nesta questão de ser personagem principal da nossa própria história, nós não podemos cair naquela parte egoísta, autocentrada e egocêntrica e sermos os melhores ou sermos os piores da história, tanto faz, nem essa é a questão. É que nós, quando somos as personagens principais da nossa história de uma forma saudável e humana, nós percebemos que vivemos conectados com tudo o que está à nossa volta e para além daquilo que nós não percebemos e daquilo que não somos capazes de ver. E como estamos conectados, todas as nossas ações, toda a nossa energia não é estanque, toda a energia está a expandir-se de uma forma contínua. E temos que ter o cuidado de não sermos nessa fase, quando assumimos a nossa história e a escrevemos e somos nós a escrever, nós temos de ter cuidado para não cair na linha ténue do egoísmo, de ser autocentrado e de perceber que todas as pessoas que estão à nossa volta são fundamentais para a nossa vida. Porque se assim não fosse, porque isto eu acho que é aquilo que eu estou a falar, até parece que é um paradoxo, mas não é. Nós, quanto mais lutarmos por nós, quanto mais soubermos a nossa própria história, quanto melhor conseguirmos escrever a nossa história, mais nos vamos a perceber da importância que são os outros na nossa própria vida. Porque são cores. Nós temos a luz e nós que só conseguimos ver a luz branca, mas a luz é formada por 7 cores, não é? Portanto, toda a gente sabe, são as cores do arco-íris. E estas cores todas que formam a luz dão-nos este aspecto. E isto nós devíamos perceber como é que é a nossa vida quando temos as variáveis à nossa volta que nos ajudam a viver melhor. Não de uma forma centrada e egoísta, mas de uma forma consciente de que temos que ser nós, literalmente, que arregaçar as mangas, mas de percebermos
que são os outros que nos podem melhorar exponencialmente a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa alegria. E isto pode passar por um animal, pode passar por uma rosa, pode passar pelo mar, pode passar por qualquer coisa, queridos ouvintes. Temos que perceber que se fôssemos tão estanques na nossa vida, então íamos viver de uma forma completamente isolada, sem precisar de nada nem de ninguém, porque seríamos felizes. Aqui o ambiente que nos rodeia é importante. O ambiente que nos rodeia é tão importante, e em vez de pormos defeitos em tudo, ou na chuva, ou no vento, e do tempo e das estações do ano, acordarmos com aquela noção de que temos que agradecer aquilo que temos e de tentarmos aproveitar o melhor que podemos, porque no fundo está tudo ali à nossa frente para nós conseguirmos viver melhor e conseguir expandir esta energia do bem para toda a gente à nossa volta. Quando eu falo, e eu sei, quando eu falo nesta questão de expandir a energia do bem, há pessoas que reviram logo os olhos, e lá estão eles a falar da energia do bem. Epá, põe outro nome. Se não acreditam na energia do bem, pensem na energia do mal, ou então pensem na energia de qualquer coisa. E nós utilizamos estes termos porque é a mesma coisa. Quando há alguma coisa, imagino que há um perfume e o perfume é bom, é uma energia boa que se expande. Quando a energia é má, queridos ouvintes, isso nota-se. Isso até pode alterar o nosso humor. Completamente. Eu fico completamente doente com perfumes doces ou assim mais complexos. Eu gosto muito mais de flores e até de fruta, mas entendem isso, há coisas que não se veem, mas que se sentem e que podem alterar de uma forma... Podem fazer a diferença. Fazem completamente a diferença na nossa vida. Isto é a mesma coisa que entrar em casa. Entrar em casa e sentir o cheiro de casa. É das coisas mais fantásticas. Isto é o cheiro da canela, o cheiro da terra molhada, o cheiro do café, o cheiro do Natal, o cheiro do amanhecer, o cheiro de um ambiente que nos é familiar. É mesmo. Sabe uma coisa? Em termos para mim tem logo é tipo um anti-stress brutal. Sabe aquela coisa de nós podemos respirar porque estamos bem. Não é que nos podemos estar à vontade connosco próprios e sermos nós próprios, mas é estarmos em casa. E eu acho que estar em casa não quer dizer estar em casa, mas é sentirmos-nos em casa, no nosso lar, que eu acho que é daquelas coisas que nós também temos que investir e criar e construir isso à nossa volta. Criar o nosso espaço próprio. E criar o nosso espaço. E isto, queridos ouvintes, para tudo é preciso um tempo. E quando vocês dizem assim, desculpem lá, quando nós estamos a fazer estas reflexões, e fazemos há muitos anos, e vocês dizem, pá, que chatice, vão ter que fazer isto. Nós só pedimos 5 minutos do vosso tempo para vocês viverem com melhor qualidade de vida. Não é mais do que isso. E aquilo que nós pretendemos ter desde o momento zero é ser um grilo falante, chamar a atenção para algumas coisas que são fundamentais na vida. E as coisas fundamentais que nós lutamos aqui há 8 anos é dormir, beber água, fazer algum tipo de exercício, ir com alguma regularidade ao médico. Porque é assim, se você não investe na sua saúde de verdade, você não tem força anímica para lidar com todas estas variáveis que podem ser até ridículas para muita gente, mas que são fundamentais porque podem ser a diferença de estar bem ou então estar completamente de mau humor ou então de não se aperceber que vai para um sítio que fica de mau humor e ataca toda a gente à sua volta e pensa que é o melhor, ou pensa que é melhor, ou pensa que é o pior. Isto aqui não está o bem ou o mal. É nós estarmos conscientes e estarmos atentos à vida que nos rodeia. E para isso nós precisamos de um tempo. Precisamos de um tempo primeiro para querer, um tempo depois para pensar e o tempo para fazer. E não sejam, isto é assim um bocado ridículo, e não sejam tão ridículos a pensar que vai dar tanto trabalho. Todos os dias, claro que é, mas você todos os dias não toma banho, não lava os dentes, não vai à casa de banho, mas todos os dias não se toma pequeno almoço, não se bebe, não se está ao telefone a ver a vida dos outros. E eu acho que é aquela questão da escolha do importante que é para nós e de nós de repente, o facto, queridos ouvintes, é a escala de prioridades. Mesmo. E o facto de nós perdermos, se vocês estiverem atentos ao tempo que vocês gastam nas redes sociais, e eu não sou anti-rede social, eu acho que as redes sociais são um instrumento extraordinário de trabalho. Quando bem usadas. Bem usadas. E agora, você já viu como você não é personagem da sua história, como você não é uma prioridade na sua vida, como é que você não luta por si, porquê? Você passa muito tempo da sua vida a ver o que os outros fazem.
E a fixar-se... E pior, muitas vezes, a adotar modelos. E a adotar modelos e a fixar-se num nanosegundo de algo que foi construído para ter uma determinada imagem. E tudo aquilo que você está a ver e que admira e que quer colar à sua própria vida é um trabalho que exige a organização, método, disciplina, ação, retrocessos e voltar a outra ação, porque aquilo tudo é feito não assim, não é? Não de repente foi uma coisa fixe, não, é uma coisa que é construída para ter um determinado fim. E tudo aquilo que você muito admira são eventualmente pessoas que têm como personagem principal o seu próprio ser e não a vida dos outros. Agora, se você usa essas pessoas que você tanto admira para melhorar a sua própria vida, e eu acredito que toda a gente hoje, a maior parte das pessoas que eu conheço e todas as pessoas em termos de redes sociais, tenham cuidado absoluto em termos de ser, em termos da humanidade, em termos de reduzir as críticas, em termos de reduzir a maldade. Ou seja, quando nós estamos nesta questão de estarmos mais focados em nós não devemos denegrir os outros. Por exemplo, as críticas negativas que se colocam nas redes sociais é uma vergonha. Eu não consigo perceber como é que alguém tem a petulância de mandar uma crítica brutal a alguém que até nem conhece, baseado numa foto. E isto, querido ouvinte, mas esse é o espírito das redes sociais. Sim, mas isso não é. Aliás, foi para isso que foram criadas. Sim, mas as pessoas interagirem, não só com os seus amigos, mas isto agora é assim, em todas as redes sociais, em todos os sites. Eu não sou muito assídua nessas coisas, mas tem assim, se não quer dar um feedback positivo, não dê negativo, porque os negativos todos nós pensamos. Ou seja, o Dalai Lama diz uma coisa fantástica, está sempre, é uma expressão fantástica que ele utiliza, que é assim: se não tem algo de positivo a dizer de alguém, então fique calado. Porque as coisas negativas ficam para si. Se alguém lhes pedir, você transmite. Se não pedir, cale-se. Esta coisa da frontalidade não é investir em si, é você pôr o seu lixo na vida dos outros, é pôr as suas frustrações nos outros. Se alguém lhe pedir um conselho, você dá. Com cuidado. Se alguém lhe pede para ser frontal, você tem que ser, mas com educação, porque é assim que as coisas funcionam. Nós temos as nossas coisas boas e as nossas coisas más, mas as coisas más não é para vir uma crítica brutal, tipo um caminhão-tiro que cai em cima de nós. Calma, porque é só uma faceta da vida, é só um pormenor da nossa vida que pode não ter corrido bem. E temos que dar o valor a esse pormenor da vida. E isto tem a ver com lutar por si mesmo, isto tem a ver com importância e quase urgência de você pensar em si e de ver como é que você se perde nestas questões por causa do tempo, por causa da disciplina, por tudo aquilo que é preciso fazer por si mesmo. Porque todas estas coisas quase são sujeitas a logo imediato revirar dos olhos. É por isso que não devemos ouvir muito o que as outras pessoas dizem, os comentários e muitas vezes as opiniões, que às vezes não são tão construtivas assim como se diz, mas já são muito destrutivas, não é? E assim, nós temos que acreditar, e eu acredito que as pessoas são boas, mas que eu acho que eu acredito na humanidade. Mas acredito que as pessoas muitas vezes estão tão focadas na sua própria vida que se esquecem da regra básica de convivência, que é ser educado. É não fazer aos outros o que não queremos que nos façam a nós. E eu tenho visto tanto à minha volta as pessoas estarem-se completamente nas tintas. Pessoas que são boas e que de bom caráter e de bons princípios, mas que estão tão focadas, às vezes, na sua própria realidade, que não se apercebem e também estão influenciadas pelo ambiente que as rodeia. E acabam, assim, e obviamente muitas vezes acontece muito isso. Aliás, nós falamos isso em vários programas. E nós falamos sempre isso nos nossos programas. E isto tem muito a ver, queridos ouvintes, com aquilo que é prioritário para nós, com as nossas escolhas, com o que é que nós fazemos para lutar por nós próprios, para nos conhecermos e para percebermos quando estamos envolvidos por alguma coisa que nós não queremos, como é que não reagimos e como é que respondemos melhor. E tudo isto exige que nós possamos conhecer as nossas causas, aquilo o que é que nós defendemos, mas sem que as coisas nos afetem de forma desmedida, porque eu acho que nós temos que ter sempre
uma distância muito grande entre aquilo que nós somos e tudo aquilo que defendemos e tudo aquilo que gostamos ou não, porque é tudo muito volátil. E as causas que nós hoje podemos defender poderão não ser amanhã. E hoje não nos podemos desgastar, nem nos chatear, nem aborrecer, nem ser violentos, nem agressivos na nossa forma de comunicar, porque defendemos hoje uma causa, porque amanhã essa causa pode não fazer sentido. Agora, se nós formos a nossa própria causa, isso é outra coisa, queridos ouvintes, porque somos nós, palpáveis, materiais, somos nós que somos nós que estamos a investir. E nós devemos investir em nós, com o tempo, conhecendo-nos bem e querermos viver e escrever a nossa história. E isso, e muitas vezes, não quer dizer que de vez em quando, queridos ouvintes, nós tentamos tanto viver e ser aceitos em tudo que nós perdemos-nos no meio deste caminho, e é muito fácil depois ou vivermos como autómatos ou então de sermos uns críticos sobre tudo e estarmos sempre de mal com a vida. Maria e com os outros. e quando estabelecemos objetivos que demoram tempo e nós não temos paciência? Nós fizemos aqui... E quando correm mal e depois temos que insistir? E nós já fizemos aqui um programa sobre SMART, sobre a definição de SMART. Já. Nós temos que definir... Há muito tempo, mas já. Queridos ouvintes, na questão de nós lutarmos por nós próprios, nós temos que ver o que é que nós podemos fazer a curto, a médio e longo prazo. Esta coisa do curto, a médio e longo prazo, eu acho Há que objetivos longos que demoram muito tempo. Não é só o serem a longo prazo, é que demora muito tempo a conseguir. Sim, mas eu acho que esses de longo prazo, podem ser subdivididos em pequenos passos. E eu acho que todo o passo, um objetivo a longo prazo, é meio caminho sucesso. andado para a resistência também, não é? Sim, mas o longo prazo faz-se com o sucesso de baby steps, de passos que nós damos milimétricos, de pequeninos, todos os dias. Se nós Mas muitas pensarmos... vezes o ser humano não está programado para isso, não é? E nós é por isso que nós estamos aqui, mais uma vez, a relembrar que é muito importante, quando você faz a definição dos objetivos e tudo aquilo que era a sua vida, ir atrás dos seus sonhos, perceber o que é que está ao seu alcance. Que nem todos são para amanhã. E sim, e é por isso é que nós achamos... Ou seja, para o imediato. Sim, porque nós somos muito do imediato, de fazer o aqui e o agora, de bater o pé, tipo meninos mimados. E assim como uma planta demora o seu tempo a crescer, a dar fruto e flor e essas coisas todas, ao contrário, flor e fruto, nós também precisamos de um tempo, e todas as coisas precisam do tempo para que o processo se encaixe como um puzzle e que chegue a um final. Um puzzle vai-se construindo com muito pequenas peças e que muitas vezes se perdem e que ficam incompletas e que encontramos, mas que são pequenas peças e que dão um resultado final. E a nossa vida e as nossas prioridades e os nossos objetivos também são pequenas peças. E eu prefiro ver os objetivos a longo prazo, tipo traçar 2 ou 3 objetivos, esses são fundamentais, mas depois subdividir em pequenos passos que você pode dar todos os dias, sempre com reforços positivos, sempre com aquela ideia que nós vamos conseguir. E se não conseguir, tem que se insistir, não é? Não tem que se desistir. Sim, isso é assim, queridos ouvintes, você pode não conseguir num dia, mas o facto de você perceber que não fez num dia não quer dizer que tenha os seus dias completamente estragados, não. Mas qual é a atitude imediata? É a desistência, não é? É a desistência. E eu acho que é importante nós pensarmos, daí que em vez de você se fixar nas redes sociais, naquela pessoa que veste ou que é, não sei o que mais, ou que tem aquela imagem, ouvir de vez em quando, isto é muito fácil, há audiolivros em todo lado, e nós podemos ouvir biografias enquanto estamos a arrumar a casa, enquanto estamos a conduzir, porque é isso que eu faço, ouvir livros. E as autobiografias são fantásticas, porque são pessoas de sucesso que contam-nos a sua história, os reveses que os levaram a nunca desistir e a ter aquela noção de que vale a pena lutar por nós, vale a pena manter a esperança, há ali uma cronologia de procedimentos, não é? E todas as histórias pelo menos que eu ouvi, são histórias que não são um mar de rosas, e nós fixamos-nos num mar de rosas e num produto final e não queremos pensar que um trabalho final foi construído de pequenos passos todos os dias. É claro que às vezes tem que se abdicar de algumas coisas para se conseguir isso. Sim, mas e tem que se fazer alguns cortes abruptos. Sim, e às vezes isso pode não ser agradável. Não é? Sim, mas nestas coisas é muito importante perceber da flexibilidade.
de não estarmos agarrados com algemas a alguma coisa e de percebermos que temos que ser flexíveis. E muitas vezes nós pensamos que um objetivo ou algo que nós queremos para nós, em termos de investimento da nossa própria pessoa, que é fundamental, mas com o tempo percebemos que não é bem assim. E nós temos que ter a capacidade de dar 2 passos atrás e de reformular, porque aí é que mostra como nós somos mente aberta. Porque outra das questões fundamentais que nós falamos muitas vezes aqui no programa é ter a mente aberta. E a ter a mente aberta é ter a curiosidade pela vida, pelas pessoas e por nós próprios. E como é que nós conseguimos depois reunir todos estes detalhes desta receita brutal que somos nós e dar-lhe um cunho positivo e dar-lhe algo que nós possamos nos sentir bem e fazer os outros sentir-se bem também. Mas não se esqueçam... Passa por acreditar e confiar em si próprio. Sim, e de nós não perdermos, digamos, o gosto pela vida. Também. É importante termos o gosto pela vida. É importante ter o gosto, é importante ter a curiosidade, mas essencialmente perceber que qualquer coisa que possamos fazer, se nós fizermos por nós, nós vamos ser melhores seres humanos, nós vamos ser mais pacientes, vamos ser muito mais conscientes, atentos e responsáveis por nós e por todas as pessoas à nossa volta. E eu acho que isso que vale a pena. Muito obrigado, Maria do Céu. Estamos no fecho do programa desta semana do Momento de Inspiração. Dos Estados Unidos chega a música de fecho com Alicia Keys. Já não é propriamente um tema recente, não, mas bem é adequado. Love is Blind, é assim que fechamos esta edição do Momento de Inspiração e fica aqui a promessa de voltarmos dentro de 8 dias. Muito obrigado. Obrigada.